Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos aqui, nobres pares, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, público que nos assiste na TV Alesp e também nos acompanha aqui na galeria da Assembleia Legislativa. Senhores, esse jovem que vos fala viveu durante 24 anos na favela do Buraco do Sapo. Na Faquini, para quem não conhece, fica na zona sul da cidade de São Paulo, próximo ao bairro de Diadema, na divisa entre São Paulo, próxima à cidade de Diadema, o bairro Jardim Miriam, na divisa entre São Paulo e Diadema. A minha vida inteira eu vivi naquela região e eu sei muito bem o inferno que é ter que lidar todo santo dia com baile funk. Eu tive aqui alguns deputados que falaram a sorte que algumas pessoas têm de ter apenas ao final de semana, mas não. No Buraco do Sapo era todo santo dia tocando baile funk. E quem era o principal prejudicado? É claro, era o trabalhador, era o pai de família, era o pobre que mora na favela, que mora na comunidade e tem que passar, infelizmente, por essa desgraça que é ouvir essas letras de baixaria, de podridão, parecido inclusive com o discurso de uma deputada que foi dito recentemente nessa Assembleia Legislativa, essa reprodução sonora, pornográfica, que tocam noite adentro e que infelizmente a população é obrigada a ouvir. Então eu venho aqui a essa tribuna, primeiro para colocar que é o seguinte: eles querem responsabilizar a Polícia Militar do Estado de São Paulo diante do que aconteceu em Paraisópolis, onde 9 jovens morreram. Infelizmente, foi uma tragédia. Ninguém está feliz com o fato de 9 jovens terem morrido, porque são 9 vidas. Porém, eles estão colocando a culpa, adivinhem quem? Na Polícia Militar. Novamente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo levando a culpa sobre algo que, inclusive, aqueles que tanto criticam, influenciam, que é a questão do baile funk. Ou vocês vão dizer que não sabiam que é justamente nos bailes funks onde o crime organizado consegue dinheiro através do tráfico. Isso é uma coisa óbvia. Acordem para a realidade. Eu vi aqui os deputados falando que são contra o crime organizado. Precisamos batalhar contra o crime organizado. Beleza. Primeiro ponto, para ser contra o crime organizado, você tem que ser contra os baile funk. Segundo, para ser contra o crime organizado, você não pode ser comunista. E terceiro, você não pode ser hipócrita. Porque semana passada estava aqui, achincalhando o governador do estado de São Paulo, dizendo: ai, porque o governador ele é contra a PM, vejam só. Os 5% de reajuste salarial. Não estou falando aqui da deputada Adriana Borgo, nem do sargento Nery, nem daqueles que foram eleitos pela classe policial militar. Eu estou falando especificamente da bancada do PT e do PSOL. Eu falo mesmo, não tenho medo e direciono aos partidos responsáveis, porque são hipócritas sim. Semana passada estava dizendo que defendia os policiais militares, atacando o governo do estado. Hoje estão aqui falando que os policiais militares são o quê? São assassinos. Olha só a forma como a deputada apenas se portou aqui em cima. Existe um plano deliberado de assassinar a juventude pobre, negra e periférica. E esse plano sai por parte do Estado, através desses agentes, relacionando ao que aconteceu lá na favela de Paraisópolis. Diz com todas as letras que a polícia militar, ela entra na favela para matar aqueles que são pobres. E essa mesma deputada, semana passada, estava aqui dizendo que defendia os policiais militares. Eu trago esse aviso à categoria de policiais militares do meu Brasil. Não acreditem em discurso de esquerdistas, porque eles são mentirosos, falaciosos, inventam coisas que não tem nada a ver e querem levar vocês ao erro. É isso que eles fazem. E eu digo mais. Tá aqui, o governador falou que determinou a Secretaria de Segurança Pública para que investigue a reação legítima da Polícia Militar. Não é para investigar a reação da Polícia Militar. É para investigar quem sim organizou aquele baile funk no bairro de Paraisópolis. Tem que investigar quem estava distribuindo drogas, quem estava permitindo com que jovens de 16, 14 anos consumissem bebida alcoólica. Então eu já deixo aqui o convite para o Major Meca,
Capitão Conte Lopes, todos aqueles que fazem parte da bancada da bala, para que assinem junto comigo uma representação provocando o Ministério Público, principalmente a Vara da Infância, a Promotoria da Infância e da Juventude, porque eles precisam investigar quem foi que promoveu esse baile funk e por que estava lá a presença de crianças e menores. Porque se vocês não sabem, isso é contra a lei, isso é crime. Meu Deus do céu! Estão investigando os policiais militares por uma reação legítima. Esse país virou o quê? Agora é o poste urinando no cachorro? Para filmar irregularidade de PM, aparece câmera até do inferno. Para filmar irregularidade de policial militar, aparece câmera de onde quer que seja. Mas para filmar um professor dizendo na sala de aula que a polícia militar é assassina, é fascista, que mata pobre e negro, aí não pode. Aí você está trabalhando contra a liberdade de cátedra. Aí você está atacando o professor. Ora essa! Um instrumento que bate em Chico também deve bater em Francisco. Estou trocando aqui as palavras, deputado Carlão, porque infelizmente eu fui proibido de falar algumas coisas aqui na Assembleia que levam a conotação de outras palavras, já que agora minhas palavras, as minhas falas estão sendo extremamente perseguidas, então a gente tem que mudar. Estou protocolando hoje, nessa Assembleia Legislativa, uma moção de repúdio à Rede Globo, que passou essa tarde inteira, a manhã inteira e o final da noite de ontem inteira, o tempo todo falando mal da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Trago sim uma moção de repúdio, porque o que acontece na Rede Globo é um jornalismo podre, é um jornalismo fétido, é um jornalismo que precisa ter um fim. Eu torço a Deus para que na próxima concessão o presidente da República em vigor não venha dar esse poder à Rede Globo, para que acabe essa porcaria que infelizmente traz desinformação ao povo. Nós temos aqui, senhores, também uma lei que já foi aprovada para fazer com que a PM tenha e dar fim aos pancadões quando eles acontecem. Mas eu trago mais, não apenas essa lei, como todos aqueles agentes públicos que através de acordinhos, infelizmente isso acontece, esses agentes públicos que deixam esses pancadões acontecerem, também devem ser criminalizados, também devem ser tratados como bandidos, porque quem faz conluio com crime, criminoso também é. E eu já aviso aqui a bancada de esquerda que se vier qualquer moção ou propositura nas comissões contra os PMs do 16º Batalhão de Polícia Militar, eu vou obstruir. Vou trazer sim um voto contrário maior do que o livro do Senhor dos Anéis, que é para passar aqui 2 meses lendo e se achar ruim, problema é seu. Tô cansado de tanto essa casa trabalhar em defesa dos bandidos. Essa legislatura não vai ser assim e eu conto com o apoio de todos aqueles que defendem os policiais militares. Ora, os deputados de esquerda chamam baile funk de expressão artística é porque nenhum deles mora na favela, é porque nenhum deles mora lá em Paraisópolis. É muito simples defender que esse tipo de expressão artística aconteça quando você está lá na sua casa, no conforto da sua casa, dormindo tranquilo, enquanto o pobre está se ferrando todo santo dia, graças a essa porcaria, essa desgraça que não representa em nada expressão artística no nosso país. E eu já digo, quem matou esses 9 jovens na favela de Paraisópolis não foi a polícia militar. Quem matou esses 9 jovens na favela de Paraisópolis foi sim o crime organizado, que é financiado através do tráfico de drogas muito bem vendido em bailes funks. E é por isso que o baile funk tem que ter um fim. Nós não podemos mais permitir que isso se propague no estado de São Paulo, no Brasil. A população não aguenta mais, isso não é expressão artística, isso não é expressão de arte. Isso é uma incultura, isso tem que acabar. É um pedido da população, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil como um todo. Olha o ponto que isso chegou. Capitão Conte Lopes tem toda a razão. Não foi apenas uma vez, outras vezes acontecerão também, infelizmente. Infelizmente. Falar que a polícia militar entrou na favela dispersando aquele evento é muito fácil, mas dizer que simplesmente recebeu ataques de outros 2 meliantes que estavam atrás, até agora eu não vi ninguém falar sobre isso na imprensa. Até agora eu não vi a Rede Globo se posicionar a respeito disso. Bando de hipócritas, lavem as suas bocas para falar da polícia militar do estado de São Paulo.
Não basta os nossos PMs receberem o baixo salário, agora tem que enfrentar também esse bando de hipócritas que infelizmente aparelharam não somente as comissões de direitos humanos, não somente os conselhos de direitos humanos, a imprensa, e agora estão aqui querendo fazer discurso a favor da polícia quando são radicalmente contra a polícia. Esperamos que tanto a representação no Ministério Público quanto a representação que nós abriremos em defesa dos nossos policiais militares dê prosseguimento e aqueles verdadeiros culpados pelas mortes que aconteceram na favela de Paraisópolis sejam devidamente punidos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.